Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Fatos e Versões com os principais assuntos da semana na política. Foi mais uma semana intensa para a presidente Dilma. Ela conversou com muita gente, recebeu ministros do Supremo, base no Congresso e movimentos sociais. Teve também a reaproximação negociada com Renan Calheiros, o ponto alto para ela nessa semana. E o clima na capital parou de piorar. Até melhorou um pouco, mas até quando? O desenrolar desta crise política é o assunto principal para a nossa conversa hoje aqui, com a Eliane Cantanhede, do Jornal Estado de São Paulo, também nossa colega aqui na Globo News. Obrigada, Eliane, por ter vindo. E o Chico de Góes, do Jornal o Globo. Muito obrigada, Chico. E a gente vai começar falando da semana na política, uma semana que foi bastante intensa, uma semana muito importante. Houve uma clara inflexão aí, melhorando a situação para o governo. Alguns problemas ela conseguiu resolver. Eu digo o seguinte, se a crise ela é sustentada em 3 pilares, um é a política, estava super desarrumada. Outro é a Lava Jato e a outra é a economia. Ela conseguiu arrumar aí na política, mas ficam os 2 problemas reais. A economia, que só anda para trás, e a Lava Jato que só anda para frente, quer dizer, essas não há como consertar. Mas o fato é que na política ela melhorou. Mas até quando, Eliane? Essa é a grande pergunta que não quer calar, mas o fato é que nessa semana a presidente realmente melhorou muito, né? Saiu das cordas. Saiu das cordas. O ambiente para a presidente Dilma melhorou muito e o fato político mais relevante foi o fato de o Renan Calheiros, presidente do Senado, dar uma boia para a presidente. Né, com aqueles projetos, quer dizer, dá a sensação de que a presidente, primeiro, tem apoio político, porque tem apoio do Senado, e segundo, porque tem uma agenda para ser aprovada. Agora, é muito interessante, eu acho que isso ainda vai decantar um pouquinho depois, o que aconteceu depois disso. Porque foi só o Renan se aproximar da presidente, e aí, de repente, o Supremo também dá uma boia para a presidente ao dividir as atenções ali entre Câmara e Senado, porque o Supremo decide que quem julga as contas não é só a Câmara do inimigo Eduardo Cunha, mas a Câmara e o Senado do aliado Renan Calheiros. O TSE adiou o julgamento das contas de campanha e o Tribunal de Contas da União dá mais 15 dias. Ou seja, eu tenho a impressão de que o fator Renan Calheiros ele não foi isolado e que isso sugere um grande acordão entre poderes. Agora, você me pergunta, Cristiana, até quando? Depende das ruas, depende das pesquisas e das manifestações. Ainda não, esse jogo ainda não acabou. E depende do calo de Renan Calheiros também, porque ele muda de humor com muita rapidez, né? Mas agora parece que ele conseguiu voltar a ter protagonismo, né? Porque no primeiro semestre ele foi praticamente deixado de lado, né? Pelo governo, não queria saber dele, tirou as coisas, algumas coisas que cargos, enfim, né? E aí ele acabou se bandeando pro lado do Cunha para ter uma força maior, só que agora ele viu que ele é mais forte sozinho do que com o apoio do Cunha, ele não precisa do Cunha para isso. E o momento político para ele é perfeito, o timing, né? Quando parecia que tudo ia degringolar para impeachment e tudo mais, ele ressurge e tipo assim, estou aqui, quer me ajuda, né? Eu sou o salvador da pátria, né? Chega a ser impressionante a força de um presidente do Senado. Eu acho que essa semana a única coisa que ele não conseguiu foi fazer chover aqui em Brasília. A seca continua, mas ele conseguiu aí com esse apoio acalmar vários setores. Com essa agenda aí, que era de 28 itens, passou para 43, mas quando alguém bate muito num item, ele desaparece. Por exemplo, a cobrança do SUS, né? A cobrança de atendimento de quem possa pagar. Agora está saindo também a questão do Mercosul. Então não é uma agenda de convicções, não é uma agenda que vai colocar o Brasil nos trilhos, mas é uma agenda exatamente como você falou, para chamar atenção, esquecer aqueles problemas que estão batendo a porta. Mas nessa semana também eu acho que ela fez um movimento de aproximação com os movimentos sociais. Ela teve na Marcha das Margaridas, a gente tem, né, Carla, um discurso que ela fez, ela dá um recado político bem claro, citando Lenine. Vamos ver o que disse a presidente.
em noite assim como esta. E eu vou traduzir em tarde, assim como esta. Eu cantando numa festa, ergo meu copo e celebro os bons momentos da vida. E nos maus tempos da lida, eu envergo, mas não quebro. Eu envergo, mas não quebro. Eu envergo, mas não quebro. O que te chamou a atenção? Me chamou a atenção que ela diz que está envergada, né? Sabe o que me chamou a atenção? Que desde a Ode à Mandioca ela agora está lendo o discurso, né? Ela tem que dar os recados dela, então este foi um recado. O outro recado que está insistentemente, né, Chico? Ela dizendo que a democracia, o voto, fez até uma cerimônia também com os movimentos sociais. Sim. No Palácio do Planalto. Ela se reaproximando dos movimentos sociais. Na verdade, ela está seguindo a cartilha do Lula. Parece que agora, né, ela resolveu ouvir, né, o ex-presidente, que sempre falou que ela teria que ter um apoio dos movimentos sociais. Esse movimento que ela fez de receber essas pessoas, eu achei que isso é importante do ponto de vista político, até os discursos, né, que depois a gente vai ver aí. Vamos ver os discursos. Somos defensores da unidade nacional, na construção de um projeto nacional de desenvolvimento para todos e para todas. E que isso implica agora, nesse momento, ir para as ruas entrincheirados, com arma na mão, se tentarem derrubar a presidenta Dilma Rousseff. Nós seremos o exército que vai enfrentar essa burguesia na rua. Bom, logo depois que falou isso, ele quis dizer que arma é outra coisa, que exército é outra coisa, que ele não pregou nada de pegar em armas. A própria presidente, na fala dela, disse que é preciso tolerância, mas dá uma estocadinha, diz não é ficar jogando bomba por aí nos lugares, e pede tolerância quando ela fala que o adversário, ela luta até o resultado sair. Depois do resultado, ela obedece o resultado, né? Acolhe o resultado. Isso é em função desse movimento grande que existe, mas que essa semana eu achei que refluiu um pouco. Mas ficou ainda, eu acho que da semana, a sequela da semana é esse embate entre Eduardo Cunha e Renan Calheiros, né? Isso vai render mais tempo. Mas no caso da CUT, por exemplo, o Lula já tinha se referido ao MST como o exército do Stedley. Agora, a CUT diz que vai para as ruas de arma na mão. E ele fala dessa elite, dessa burguesia. Mas, na verdade, quem tem o poder de impeachment, de afastar o presidente ou de qualquer decisão política, não é a burguesia, não é a elite, não é coisa nenhuma, são as instituições brasileiras. Ou seja, será que o presidente da CUT estão tentando levar o povo para, enfim, uma parte do povo de arma na mão contra as instituições brasileiras? Isso também é um discurso beligerante que eu tenho minhas desconfianças se isso pode ajudar a presidente Dilma Rousseff no momento em que ela faz um movimento oposto. Ela faz um movimento de agregar apoios no Supremo, nos tribunais, no Congresso, e não um discurso de isolamento, porque esse discurso de confronto não é um discurso que interessa politicamente a Dilma nesse momento. Até porque, se você pesar as forças políticas nesse momento, assim, em volume, pelas pesquisas, ela está muito mais fraca do que os que estão contra ela. A pesquisa mostra mais de 60% a favor do afastamento dela. O que não está posto, o que não está colocado, eu acho que essa semana até isso, com essa decisão do TCU, isso fica mais distante, mas os problemas vão crescendo, né? E agora sobre o Renan e o Cunha, eu quero mostrar, é um verdadeiro faroeste. Vamos ver, Carlos? A Câmara estará disposta a participar de qualquer coisa que seja para o bem do país. Isso não é o problema. Vamos saber que tipo de conteúdo. Até agora, nós vimos apenas um jogo de espuma. Pode haver diferenças, democráticos. Pontos de vistas conflitantes também é. O que não pode ter é conflito das instituições. É diferença da Câmara com o Senado ou do Senado com a Câmara. Isso não vai acontecer.
Obrigado.